Vou começar com a aula 12, projeto de resposta em frequência, compensador de ganho. Nosso sumário, temos 8 itens que a gente vamos a estudar nesta aula. E vamos a começar por alguns conceitos antes de entrarmos no compensador de ganho. Especificações no domínio da frequência, já tínhamos visto isso nas aulas anteriores, na qual consideremos a função de transferência em malha fechada do sistema básico de segunda ordem. No regime estacionário senoidal, S igual a J ômega, a equação 1 fica dessa maneira. Esta é minha função de transferência senoidal, malha fechada. Todas as operações obtenho esta função de transferência com parte real e parte imaginária no denominador. Portanto, eu posso também representar esta função de transferência em malha fechada senoidal como uma magnitude em função da frequência e uma fase, psi, em função da frequência também. Efeitos da adição de um zero à função de transferência no caminho direito, isto é, no caminho ou na função de transferência em malha aberta. A função de transferência do sistema em malha fechada da equação 1 pode ser considerada como a de um sistema de controle com realimentação unitária, com a função de transferência do caminho direto do sistema básico de segunda ordem. Então, esta é minha função de transferência em malha aberta, ou de caminho direto também, denominado assim no livro do Q. Adiciona-se agora um zero, S igual a menos 1 sobre t, a função de transferência, de modo que a equação 3, certo, fica dessa maneira. Estou incluindo simplesmente um zero. Vamos ver, vamos observar o efeito desse zero na resposta da minha função de transferência em malha fechada. A função de transferência em malha fechada passa a ser expressa por esta expressão, que a gente faz as respectivas operações de minha função de transferência. Então, temos que esta minha função de transferência, com o zero, então na equação 5, esse t é a constante de tempo do zero, e a gente vê a localização desse t no numerador e no denominador. Agora, existem três parâmetros em QC, ômega n e t. A expressão exata para amplitude pico de ressonância, M sub R, frequência de ressonância e largura de banda é difícil de se obter analiticamente. Após uma dedução extensa, a largura de banda do sistema é obtida como essa equação 6, onde o parâmetro B é dado pela equação 6 em função do que se ômega n e t. Enquanto é difícil perceber como cada um dos parâmetros da equação 6 afeta a largura de banda, a figura 1 mostra a relação entre a minha largura de banda e t para um coeficiente de amortecimento de 0,707 e uma frequência natural de 1. Observe que o efeito geral da adição de um zero à função de transferência no caminho direto é aumentar a banda passante ou largura de banda do sistema em malha fechada. Então, temos para certos valores de t, a banda passante diminui, como a gente pode observar, para valores de t entre 0 e 3 aproximadamente, a largura de banda diminui um pouco. Para valores de t maiores que 3, a minha largura de banda cresce. Estas curvas confirmam que a largura de banda geralmente aumenta com o aumento de t, pela adição de um zero à minha função de transferência em malha aberta, exceto para uma faixa de valores menores de t, para o qual a largura de banda na realidade diminui. Curvas de amplificação para o sistema de segunda ordem com a função de transferência do caminho direito da equação 5 são mostradas na figura aqui do lado, com frequência natural 1 e coeficiente de amortecimento 0,707. Então, a gente vê que temos valores de t, certo? T0, T0.1, t igual a 1. Na cor azul, ele fica perto de frequência ômega igual a 1. Para t igual a 0,1, ele diminui. Para t igual a e, ele diminui aproximadamente 0,7. E para t igual a raiz quadrada de 2, certo? A gente vê, não varia muito. Mas para t igual a 5, ele aumenta consideravelmente a largura de banda, certo? Que é esta curva em preto com a intersecção com a linha tracejada em azul. Agora, estas curvas confirmam que a largura de banda geralmente aumenta com o aumento de t pela adição de um zero à minha GDS, exceto para uma faixa de valores de t para a qual
a largura de banda, na realidade, diminui. Curvas de amplificação para o sistema de segunda ordem com a função de transferência do caminho direto da equação 5, agora na figura do lado, para frequência 1 e coeficiente de amortecimento 0,2, a gente vê que a largura de banda, aplicando, por exemplo, para t igual a 0, t igual a 0,2, 0,5, 1 aproximadamente, não varia muito. Mas para t igual a 2 e t igual a 5, a largura de banda é amplificada, aumenta consideravelmente. Resposta ao degrau unitário do sistema em malha fechada, estas curvas mostram que a uma largura de banda alta corresponde a um tempo de subida mais rápido. Então, a gente vê aqui, para t igual a 0, a gente vê que temos um tempo de subida consideravelmente alto. Para t 0,1, o tempo de subida é maior ainda. E para t igual a 1,4141, o tempo de subida diminui. E para t igual a 5, o tempo de subida é menor ainda. Entretanto, quando t se torna muito alto, o zero da função de transferência em malha fechada, que se situa em S igual a menos 1 sobre t, se move aproximadamente da origem, fazendo com que o tempo de subida é mais rápido, porém a alta constante de tempo relacionada ao zero próximo da origem do plano S faz com que a resposta no domínio do tempo demore mais a atingir o regime estacionário final, isto é, tempo de assentamento ou acomodação será maior, como a gente pode ver aqui. Para T1, meu tempo de assentamento é da ordem de 6 unidades de tempo. Para t igual a 2,2, meu tempo de assentamento é aproximadamente menor. E para t igual a 5, meu tempo de assentamento vai aumentar consideravelmente, porque ele vai entrar só na faixa de 2 ou 5% bem lá na frente. E lá a gente pode ver isso também aqui, certo? Quando t igual a 5, essa curva preta escura vai ter um tempo de assentamento bem alto. Efeitos da adição de um polo à função de transferência do caminho direto. A adição de um polo em S igual a menos 1 sobre t, a função de transferência do caminho direto da equação 3 conduz a essa função de transferência em malha aberta. A gente vê a equação 8, a introdução desse polo. A figura mostra as curvas do módulo M, a função de transferência em malha fechada, senoidal, em função de ômega, para ômega sub n igual a 1 e QC 0,707 e diversos valores de t. Como o sistema agora é de terceira ordem, ele pode ser instável para alguns conjuntos de seus parâmetros. Pode ser mostrado que para ômega sub n igual a 1 e QC igual a 0,707, o sistema é estável para todos os valores positivos de t. A figura mostra que para pequenos valores de t, a largura de banda do sistema é ligeiramente aumentada pela adição do polo, porém o pico de ressonância também é aumentado. Quanto o valor de t se torna alto, o polo adicionado a GDS tem o efeito de diminuir a largura de banda, aumentando o valor de pico de ressonância, como a gente vê na curva preta. Para t igual a 5, ele diminui a largura de banda e aumenta consideravelmente o pico de ressonância. E a curva tracejada é a curva na qual se determina a frequência de corte ou largura de banda. As respostas ao degrau unitário da figura mostram que para altos valores de t igual a 1 e t igual a 5, as seguintes relações podem ser observadas. Primeiro, o tempo de subida aumenta com a diminuição da largura de banda. Segundo, os valores de pico de ressonância mais altos também correspondem a valores máximos maiores nas respostas ao degrau unitário. A correlação entre pico de ressonância e o máximo sobre sinal da resposta ao degrau só apresentam significado quando o sistema é estável. Objetivos sobre a compensação. Primeiro, apresentar procedimentos para o projeto e a compensação de sistemas de controle de uma entrada, uma saída, lineares invariantes no tempo, pelo método de resposta em frequência.
algumas técnicas de projeto de controladores para sistemas lineares invariantes serão apresentados. Caso avanço, atraso e atraso, avanço. 2. Compensação é a definição e o ajuste de dispositivos que são incluídos no sistema a fim de que este atenda às especificações de desempenho. 3. Uma das partes críticas do projeto é a definição das especificações de desempenho. Em um projeto de sistemas de controle, o desempenho da resposta transitória é a mais importante. Dita resposta é especificada de maneira indireta pela margem de fase, margem de ganho, amplitude de pico e ressonância, dá uma ideia de aproximação do amortecimento do sistema. A frequência de cruzamento de ganho, frequência de ressonância, a banda passante, dão uma estimativa da velocidade da resposta transitória. Já as constantes de erro estático fornecem a precisão do regime permanente. O projeto de sistemas de controle desenvolve-se num esquema de tentativa e erro para o caso da referência do GATA. Introdução. É quase sempre possível ajustar os parâmetros do sistema no sentido de se obter uma resposta desejada, mas muitas vezes se percebe que não é suficiente ajustar o parâmetro do sistema e sim obter o desempenho desejado. Portanto, torna-se necessário reconsiderar a estrutura do sistema e reprojetá-lo, a fim de que seja obtido o sistema adequado. Isto é, examinar o arranjo ou a implementação do sistema e obter uma nova realização que sejam adequados. O projeto de um sistema de controle trata da concepção da realização da estrutura do sistema e da seleção de componentes e de parâmetros adequados. Por exemplo, ao se desejar que um conjunto de medidas de desempenho possua valores inferiores aos especificados, ocorrem muitas vezes requisitos conflitantes. Assim, se não for possível fazer esses requisitos de desempenho, deve-se alterar de algum modo a estrutura do sistema. A alteração ou ajuste de um sistema de controle com a finalidade de obter um desempenho adequado é chamado de compensação, isto é, a compensação é o ajuste de um sistema com a finalidade de corrigir deficiências ou inadequações. Ao se reprojetar um sistema de controle de modo a alterar a resposta, insere-se um componente adicional na estrutura do sistema com retroação. É este componente, o dispositivo adicional, que equaliza ou compensa a deficiência de desempenho. O dispositivo de compensação pode ser elétrico, mecânico, hidráulico, pneumático, algum outro tipo de dispositivo ou estrutura, e é frequentemente chamado de compensador. Os circuitos elétricos servem comumente como compensadores em muitos sistemas de controle. Um compensador é um componente ou circuito adicional que é inserido em um sistema de controle para compensar uma deficiência de desempenho. A função de transferência de um compensador é designada por G sub C ds, e o compensador pode ser posicionado em um local adequado na estrutura do sistema. A figura 2 mostra diversos tipos de compensadores para um sistema de controle com retroação simples, retroação, realimentação unitária, monomalha. Aqui, a gente vamos aos tipos de compensador. Do primeiro, figura 3A, no percurso direto de ação, à frente é chamado de compensador em cascata ou compensador em série. Na figura 3B, compensação na retroação. Figura 3C, compensação na saída ou na carga, não é fisicamente realizável. E a compensação da figura 3D é compensação na entrada. O que normalmente vamos a desenvolver nesta disciplina é, no primeiro caso, compensador em série ou em cascata com o processo a ser controlado. E o último, o quarto, que seria um pré-filtro, a gente vamos ver na parte última da disciplina como fazer esse pré-filtro. Pode-se acrescentar uma estrutura de compensação adequada, se necessário, a fim de satisfazer as especificações do sistema. O projeto de estrutura G sub CDS é desenvolvido em termos da resposta em frequência retratada no plano polar, os diagramas de Bode ou na carta de Nichols.
Como uma função de transferência em cascata é facilmente levada em conta em um gráfico de Bode através da adição da resposta de frequência da estrutura, prefere-se abordar os métodos de resposta em frequência utilizando os diagramas de Bode. Depois de projetar a malha aberta, pela técnica da resposta em frequência, os polos e zeros em malha fechada podem ser determinados. As características da resposta transitória devem ser verificadas. Se não forem satisfatórias, deve-se modificar o compensador e repetir a análise até um resultado satisfatório. O projeto no domínio da frequência é simples e direto. A resposta em frequência pode ser obtida experimentalmente, como a gente já vimos na primeira parte da disciplina. Existem duas técnicas de projeto no domínio da frequência: técnicas de diagrama polar. Desvantagem: ao adicionar o compensador, o diagrama polar não mantém a forma original. Técnica de diagrama de Bode: o compensador pode simplesmente ser acrescentado ao diagrama de Bode, melhor de se trabalhar. O projeto do lugar das raízes nos dá uma informação direta da resposta transitória do sistema em malha fechada. O projeto da resposta em frequência nos dá essa informação indiretamente, ou seja, ela não é tão visível como no lugar das raízes. Entretanto, a resposta em frequência nos dá informação sobre a resposta em regime estacionário, ou seja, resposta em baixa frequência, as margens de estabilidade e sobre a largura de faixa do sistema. Especificações do sistema de controle. As especificações dependem do sistema considerado. Por exemplo, os servosistemas de um plotter digital devem ter uma resposta rápida. Os sistemas de controle de atitude de amplificadores espaciais são projetados para responder lentamente, certo? Isso depende, essas especificações vão depender do sistema no qual vamos a trabalhar ou aplicar esse controle. Características dos sistemas. As características necessárias ou requisitos são chamadas de especificações dos sistemas e devem ser desenvolvidas antes do início do projeto. Especificações. O sistema deve ser estável. Os erros em regime estacionário permissíveis. Rejeição ao distúrbio necessária. Sobresinal permitido para as variações em degrau na entrada. Agora, por exemplo, consideremos um sistema de controle, como mostrado na figura. Temos o compensador em cascata com o processo e uma realimentação unitária. E temos meu sistema de controle em malha fechada. Com realimentação unitária, a equação característica fica representada pela equação 9, dada por essa expressão 1 mais G sub C S vezes GS igual a zero. Dada GDS, desejamos determinar a função de transferência do compensador G sub CDS para que a função de transferência em malha fechada tenha pelo menos algumas das características revistas abaixo. A função de transferência em malha aberta é dada por produto G sub CDS por GDS. E a função de transferência em malha fechada é TDS, que é igual a G sub CDS vezes GDS dividido por 1 mais G sub CDS GDS. Precisão em regime estacionário. A gente já sabemos, dependendo do tipo de sistema, vamos a ter erros de estado estacionário ou erros em regime estacionário permanente, nulos ou não. A resposta em frequência do sistema em malha fechada é dada por essa função de transferência, G T de J ômega, para uma dada frequência ômega 1. Se o ganho de malha aberta, G sub C, J ômega 1, G, J ômega 1 for grande, o ganho em malha fechada é aproximadamente 1. Assim, para pequenos erros em qualquer frequência, o ganho de malha deve ser grande. Se pudermos projetar o sistema para ter um alto ganho de malha aberta sobre uma ampla faixa de frequências, o sistema acompanhará muito bem os sinais de entrada, compostas por estas frequências. A resposta ao degrau de um sistema com polos dominantes de segunda ordem é dada na figura 5, na qual temos tempo de subida, T sub R, tempo de pico, T sub P, tempo de acomodação, T sub S, máximo sobre sinal,
M sub P. E temos a tolerância de 2 ou 5% para o tempo de assentamento T sub S. As características desta resposta que devem ter importância para um sistema de controle particular são o tempo de subida, T sub R, o tempo de pico, T sub P, o sobresinal percentual, M sub P, o tempo de acomodação, T sub S. O tempo de subida está intimamente relacionado à largura de faixa do sistema em malha fechada. Ou seja, minha largura de banda vezes meu tempo de subida é aproximadamente uma constante que é igual a 2. Em geral, se desejamos reduzir o tempo de subida por um fator de 2, é necessário aumentar a faixa do sistema em malha fechada de um fator aproximadamente igual a 2. Se queremos reduzir o tempo de subida, os polos da função de transferência em malha fechada devem ser deslocados à esquerda no plano S, reduzindo as constantes de tempo. Geralmente, deslocamos os polos em malha fechada para a esquerda, aumentando a largura da faixa do sistema. Portanto, para diminuir a resposta do tempo do sistema, a largura da faixa do sistema em malha fechada deve ser aumentada. Ômega sub B vezes T sub R. O máximo sobre sinal na resposta transitória está relacionada à ressonância do sistema em malha fechada e aparece como um pico na resposta em frequência, como mostrado na figura 6. Temos essa resposta do meu sistema em malha fechada, frequência de ressonância na frequência ômega sub R, a qual indica meu pico de ressonância M sub R. Esta ressonância nos sistemas em malha fechada pode ocorrer apenas se as margens de estabilidade relativas são pequenas. Portanto, para reduzirmos o máximo sobre sinal na resposta transitória, devemos aumentar as margens de estabilidade relativa do sistema. O máximo sobre sinal é geralmente mais sensível à margem de faixa do que à margem de ganho, uma vez que o ganho de malha aberta é maior na frequência da margem de faixa do que na frequência da margem de ganho. A especificação para limitar os efeitos da ressonância deve ser em termos do máximo sobre sinal percentual para uma entrada de grau, em termos do pico máximo, permitindo para a resposta em frequência em malha fechada, representado por M sub R, pico de ressonância, e em termos da margem de fase. Para uma resposta transitória razoável, necessitamos de margens adequadas de ganho de fase. Uma segunda razão para se ter grandes margens de estabilidade se originam nas imprecisões do modelamento. Como o modelo para o qual nosso projeto é baseado apresenta certo grau de imprecisão, as margens de estabilidade devem ser vistas como margens de segurança. Para sistemas de controle com margens de estabilidade adequadas, tem margem de fase acima de 45 graus e margem de ganho acima de 8 dB. Porém, observe em DEIS que se as margens de estabilidade são aumentadas para redução do ganho de G sub C J omega vezes G J omega em uma faixa de frequência, a largura da faixa do sistema também é reduzida. Então, a gente vê essa equação D, certo? A gente vê essa função de transferência em malha fechada. Sensibilidade. A função sensibilidade genérica de uma característica W em relação a um parâmetro B é dada por essa expressão 11, derivada parcial de W em relação a B, vezes B sobre W. Sensibilidade é uma medida da variação das características do sistema para pequenas alterações, incremento nos parâmetros. Exemplo, a sensibilidade da função de transferência em malha fechada às variações da função de transferência do processo em função da frequência é dada por a derivada parcial de t em relação a g vezes g dividido por t em S igual a J omega, que é dada por essa equação 12. Assim, para que a sensibilidade seja pequena sobre uma dada faixa de frequência, o ganho da função
de malha aberta sobre esta faixa deve ser alto. Geralmente, para uma boa sensibilidade no caminho de realimentação direta do sistema de controle, o ganho de malha deve ser elevado para uma faixa de frequência tão ampla quanto possível. Porém, normalmente, quando se aumenta o ganho de malha, ocorre uma degradação das margens de estabilidade. Portanto, teremos um compromisso entre a baixa sensibilidade e as margens de estabilidade adequadas. Rejeição ao distúrbio. Um sistema de controle com entrada de um distúrbio no processo pode ser modelado como mostrado na figura 7. Temos o distúrbio, na qual DDS é um distúrbio, entrada indesejável, por exemplo, uma turbulência causada pelo vento em um avião comercial. Por superposição, a expressão da saída do sistema da figura 7 é dada por essa equação 13, que está em função da minha entrada RDS e do distúrbio DS. De forma a reduzir os efeitos do distúrbio na saída, devemos fazer com que o ganho da função de malha aberta G sub C de J ômega, G de J ômega, seja elevado dentro da faixa de frequência do distúrbio DDT. Quando isso não for possível, deve-se fazer o ganho alto para uma faixa de frequências tão ampla quanto possível. A regra para a rejeição ao distúrbio pelo método apresentado aqui é fazer o ganho elevado dentro de uma faixa de frequência tão ampla quanto possível, sem aumentar o ganho entre o distúrbio de entrada e a saída do sistema. Entretanto, devemos lembrar que o aumento do ganho de malha pode degradar as margens de estabilidade. Resumo: para haver uma resposta transitória rápida, boa imprecisão de acompanhamento, boa sensibilidade e boa rejeição a distúrbios, é necessário um alto ganho de malha dentro de uma faixa de frequências. Entretanto, os esforços para aumentar o ganho de malha podem degradar as margens de estabilidade do sistema e a resposta transitória. Estas margens de estabilidade reduzidas podem implicar ressonância no sistema e a possível instabilidade dele devido tanto às imprecisões do modelamento quanto às não linearidades do sistema físico, que são ignoradas no modelo linear. Portanto, é necessário um compromisso entre estes requerimentos conflitantes, como geralmente é necessário em todo projeto. Compensação. Aqui discutiremos a compensação dos sistemas de uma entrada e uma saída, como mostrado na figura 8, sistema de controle em malha fechada. Este sistema tem a equação característica dada pela equação 14. Desejamos projetar G sub C ds para que o sistema tenha certas características especificadas. Nesta configuração é uma compensação em cascata ou em série. Os efeitos da compensação nas características do sistema são indicados pela localização das raízes da equação característica da equação 14. Técnica comum utilizada no diagrama de Bode proposta em OGATA 2008 é ajustar o ganho de malha aberta para atender aos requisitos da precisão em regime permanente, traçar as curvas de módulo e face não compensadas em malha aberta, com o ganho de malha aberta que foi ajustado. Se especificações de margem de face e margem de ganho não forem satisfeitas, determina-se um compensador apropriado que reformule a função de transferência em malha aberta. Se houver alguns requisitos a serem satisfeitos, tentamos satisfazê-los, a menos que algum deles sejam mutuamente contraditórios. Informações dadas pela resposta em frequência de malha aberta. A região de baixa frequência, a região de frequências muito menores da frequência de cruzamento e ganho, o lugar geométrico indica o comportamento do regime permanente do sistema em malha fechada. A região de meia frequência, próximos ao ponto -1 J0, o lugar geométrico indica a estabilidade relativa. A região de alta frequência, frequências muito maiores que a frequência de cruzamento e ganho, indica a complexidade do sistema.